Yo, Geeks! Konnichiwa! No último capítulo de One Piece, a comunidade foi à loucura com o nome que apareceu nos círculos de transmutação de Imu, Eris de Tar. Eris de Tar não é apenas um nome perdido entre as sombras da história. Ela é a chave esquecida, o elo entre ciência e fé, magia e tecnologia, caos e ordem. Em um mundo onde os mares odeiam os sonhos e as frutas concedem desejos, uma figura silenciosa pode já ter governado todo mundo de One Piece. Vamos falar mais sobre este ser depois da vinheta. Mais uma teoria aqui forte no canal da página Bug lá no X, né? A gente trouxe aqui todas as conexões envolvendo a Gunko como a princesa perdida de Thriller Bark. E mais uma vez aqui o Bug traz algumas ideias, alguns lampejos de pensamento que fez a minha cabeça aqui matutar e criar toda essa teoria. Ele jogou, basicamente ele vomitou informações sobre a Eris e minha cabeça começou a montar todos esses esquemas. E vamos aqui juntos tatear no escuro pra gente tentar entender quem é Eris de Tar, né? Quem que é Eris de Tar, que é realmente esse nome, essa nomenclatura que apareceu no círculo de transmutação de Imu. Então tem muito achismo nessa teoria, mas no meio de todo esse achismo a gente pode encontrar uma grande luz ou trevas bem profundas. E para fazer com que esse vídeo não caia ali no abismo de Imu-sama, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar comentando os nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. Dá essa moral fortalecendo os conteúdos do canal do Geek Brasil. E você ainda pode se tornar membro aqui do canal e também mandar o seu valeu. Faça isso para continuar fortalecendo os conteúdos de One Piece aqui no Geek Brasil. Vamos lá, vamos então comentar sobre Eris, tanto ali, Eris ou Eris, né, na verdade, né, poderia ser assim a pronúncia, eu acho que é Eris, né, porque tem um acento ali no E. A questão que nós temos sobre esta criatura, este ser mitológico, nós temos aqui como uma definição sobre a sua origem cósmica, o planeta que quase se tornou o 10º planeta. Antes de Plutão perder ali o seu status como planeta, um novo corpo celeste foi descoberto. Eris, maior que Plutão, com uma órbita excêntrica e isolada, sua simples existência desafiava o modelo tradicional do sistema solar. Tão impactante foi sua revelação que por um breve momento Eris foi chamado de o 10º planeta, um astro oculto que forçou a ciência a reavaliar o próprio conceito do que era um planeta. Esse episódio, é claro, ecoa fortemente em One Piece, uma obra que gira em torno de elementos esquecidos, proibidos ou apagados da história. Se o mundo rejeitou ali Eris para manter sua ordem planetária, o governo mundial de One Piece também apagou um reino inteiro da história para manter sua hegemonia, para que a ordem ali pudesse permanecer. E é nesse ponto que a teoria passa a ganhar forma. Em 1972, um projeto chamado Eristar foi criado ali pela NASA e pela Universidade de Auburn, que compartilhou propósitos grandiosos: preservar, sistematizar, compartilhar o conhecimento da Terra. Lembrando que nessa época a internet estava apenas ali engatinhando ou ainda dentro da barriga de sua mãe. Um objetivo que ressoa diretamente com o sonho de Vegapunk: criar uma rede de conhecimento para o mundo inteiro. E o que mais intriga, exatamente 20 pessoas foram selecionadas para esse projeto. Não que essas 20 pessoas representem os 20 reis de One Piece de forma literal, mas sim que ambos os grupos fundaram sistemas globais de controle sobre o conhecimento. Um apagou a história, o outro tentou preservá-la. Um silenciou e o outro tentou armazenar. Duas faces da mesma moeda. E é justamente nesse ponto que surge Eris de Tar. Seu nome guarda múltiplos significados.
Eris remete à deusa grega da discórdia, cujos atos mudaram o curso da mitologia ao expor o segredo dos deuses. Ji, em One Piece, é símbolo daqueles que desafiam o destino e os deuses do mundo. E Tar, ou melhor, Star, invoca o símbolo presente no projeto Eristar, fazendo todas essas referências. E o mais interessante é que a imagem mais comum de Eris que nós temos aqui sobre a deusa é muito, mas muito parecido com a imagem de quê? Com a imagem de Nika, com a pose ali de Nika. Parece bastante ali com a pose de Nika. Será que Eiichiro Oda está realmente caminhando para esse propósito? Então quem seria Eris de Star? Onde se encaixaria essa personagem ou esse personagem? Ela ou ele seria, portanto, a encarnação narrativa da ordem original, não da ruptura. Uma figura ancestral ligada ao início da opressão. Uma lunariana pertencente à raça que, segundo Marco, habitava as terras que hoje conhecemos como Mary Josie. Mas Eris não era apenas uma habitante comum, não era apenas um cidadão comum. Tudo indica que ela foi a primeira soberana daquele trono celestial, o ponto mais alto do mundo. Com asas negras, com as representações mitológicas da própria deusa Eris, ela não era uma rebelde. Ela era a arquiteta da hierarquia original, a primeira a subjugar os humanos do mundo inferior. Uma deusa de verdade, adorada, temida e inquestionável. Lembram? No mundo 1, os humanos eram o quê? Eram os escravos. Talvez Eris fosse o senhor dos humanos do primeiro mundo. E tudo fica ainda mais interessante quando nós analisamos o começo ali de Elbaf. No início do arco de Elbaf, Nico Robin acaba segurando um livro com o título de Arqueologia. Mas o que choca é o símbolo que está neste livro. É o símbolo do caos. O mesmo encontrado na capa do livro de Chaos Magic de Andrew Whitman. A forma realmente de como esse símbolo está de uma forma bem definitiva aqui e fazendo conexão desde o começo de Elbaf com a forma como Oda iria colocar Imu-sama nessa saga. Esse símbolo representa mais do que o caos, representa possibilidades infinitas, direções que não seguem uma só linha. Isso se conecta diretamente com o que o Vegapunk afirmou. As frutas do diabo são possibilidades de evolução desejadas por alguém. Em outras palavras, criações da imaginação coletiva. As pessoas desejaram e as frutas passaram a existir. As pessoas quiseram tal objetivo e as frutas passaram a coexistir com elas. Se vocês acompanharem a minha thread ou o meu vídeo falando sobre a origem de Imu-sama e focando na origem da Gomu Gomu no Mi e da Yami Yami no Mi, vão entender diretamente como os poderes das frutas podem estar relacionados ao início de todo esse caos. Então, nós observamos a doutrina moderna da magia do caos. A realidade é moldada por crenças. Não existe um sistema fixo. Cada indivíduo molda sua magia a partir do que acredita. Isso é quase idêntico ao que o Vegapunk propõe em One Piece. As Akuma no Mi representam o futuro desejado da humanidade. Assim, as frutas do diabo seriam manifestações psíquicas e coletivas, gravadas no próprio tecido do mundo. Sonhos tornando matéria. Cada uma delas é uma rota evolutiva, um desejo de mudança. Propositalmente, as frutas do diabo são aquilo que conseguem embater com o autoritarismo que é colocado em cima das pessoas. Quando Kuma ficou realmente encurralado lá em God Valley, o que aconteceu? Veio a Neko Neko no Mi. Esse poder conseguiu bater de frente até mesmo ali contra o governo mundial, fazendo com que ele libertasse 500 pessoas de serem massacradas pelos Tenryubitos. Então, os poderes das frutas são equiparados ali aos poderes da liberdade, características realmente que podem dar liberdades para as pessoas. Então, as Akuma no Mi são basicamente a definição do desejo moldado pelas pessoas para alterar o tecido da realidade e fazer com que esses desejos se manifestem em matéria.
Então, se as frutas são desejos materializados, quem mantém viva essa rede de crenças? Ares de Tar surge como a encarnação do símbolo do caos em One Piece. Seu nome, Ares, Aristar, não é coincidência. Ela seria uma remanescente do povo de Lunária, talvez a primeira a dominar o caminho do caos, criando um sistema mágico onde a imaginação gera o poder real. Sua linhagem estaria conectada ao antigo reino e através deste poder se originou as Akuma no Mi. Talvez até mesmo Lily, Nefertari de Lily, seja uma de suas descendentes. E por isso que Imu esteve atrás de Lily durante todo esse tempo. Então, como que eu enxergo as perspectivas relacionadas ao primeiro, segundo, terceiro mundo com Ares de Tar e também ali Imu-sama? Muito antes ali da ascensão do governo mundial, o trono do mundo pertencia a Ares de Tar, a soberana original de Mary Josie, uma lunariana que governava o topo literal e metafórico do mundo, com poderes divinos, herdados ou criados a partir da crença coletiva. Mas o seu reinado foi marcado pela opressão. Os humanos comuns viviam sob seu domínio, forçados a obedecer àqueles que detinham o fogo dos céus. Foi então que surgiu Imu como o deus do sol, como narrado assim no primeiro mundo. Aquilo que foi colocado como deus do sol surgindo foi através de Imu e que se baseou ali na origem da lenda de Nika. Imu então ascende como governante não como tirano, mas sim como líder de um exército rebelde. Ele desafiou Ares, destronou-a e tomou para si o domínio sobre a estrutura da realidade. Não apenas venceu, roubou os seus poderes, suas ideias, sua posição, e então, para garantir que jamais fosse derrubado da mesma forma como Ares foi, fez um pacto com 20 líderes humanos. Se alguém um dia se levantasse contra ele, esses reis deveriam protegê-lo com tudo o que tivesse. E quando isso aconteceu, assim nasceu o governo mundial. Olhando para a história de Ares, tudo leva a crer que Imu foi corrompido por causa do quê? Por causa do poder do amor. Eu sei que vocês vão me matar por falar isso aqui, mas cara, faz muito sentido. Se vocês lerem a história mitológica em volta da Guerra de Troia, vocês vão realmente entender que se trata do poder do amor que fez Imu ser corrompida. 20 reis, um trono vazio e um governante invisível, um sistema criado não apenas para controlar nações, mas para enterrar o passado de Ares, das antigas magias, dos desejos coletivos que moldavam a realidade. Lembrando que ainda existe a teoria que o topo da árvore de Eva está no castelo de Mary Josie e que a árvore de Eva seja o local em que as Akuma no Mi originalmente nasciam. E aqui que está a maior ironia dessa teoria, né? Essa ironia cósmica. No mundo real, o projeto Aristar também reuniu 20 pessoas. Mas ao contrário dos reis de Imu, eles não vieram para proteger um trono, vieram para preservar o conhecimento da terra. Esse gesto ressoa como um eco distante, quase profético, da vontade original de Ares, antes de ser consumida, quem sabe, pela própria sua tirania. Talvez, no início, ela desejasse libertar o mundo através do saber, transformar crença em poder e poder em iluminação, mas esse ideal foi distorcido, esquecido até agora, porque fragmentos de Ares podem ter sobrevivido com o tempo, e hoje essa centelha perdida renasce na forma de Vegapunk Lilith, a única restante. A gente sabe que os outros Vegapunks também sobreviveram, mas a única remanescente ali até então que vai viajar até a jornada, pelo menos até a guerra final em Elbaf, e é aquela que quer conectar todas as pessoas com todos os conhecimentos do mundo. Lilith não carrega a personalidade fria e científica de Ares, mas é a essência caótica, criativa, indomável, aquela que acredita que o conhecimento deve ser compartilhado mesmo que o mundo inteiro
inteiro precise ruir para isso acontecer, como Stella acabou dizendo ali no anúncio contra o governo mundial em sua morte. Lilith não é apenas uma extensão de Vegapunk, ela é a reencarnação inconsciente daquilo que Ares poderia ter sido. Nós observamos então que os poderes de Ares de Tar não desapareceram com sua queda, foram tomados por Imu e transformados na base do mundo moderno. Com eles, Imu moldou o segundo mundo, onde possivelmente escravizou aqueles que os escravizaram e onde as Akuma no Mi foram geradas. E também o terceiro mundo, o mundo visível, político, onde os reis governam e o governo mundial foi fundado, passaram a ditar as grandes regras. O símbolo do caos sobrevive através do trono que deveria estar vazio, mas Imu-sama está sentado sobre ele. Mas agora a gente observa que o mundo não tem liberdade. O mundo é reinado pela opressão e com controle absoluto das mãos de Imu-sama.